Bom, aqui quem fala é o Luan Galvão, eu sou personal trainer, apaixonado pelo exercício físico e com mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFG e com doutorado em conclusão agora pelo mesmo programa. Se você começar a assistir os meus vídeos aqui, você vai perceber que eu coloco o exercício lá em cima. E eu dou a mesma importância para o exercício que os médicos dão para o remédio, que os fisioterapeutas dão para a reabilitação, que os nutricionistas dão para a dieta, eu dou para o exercício físico a mesma importância. Por quê? Porque eu sei os benefícios que ele pode causar. Então, o que eu quero te falar com isso? Se o exercício ele deve ser levado em consideração, com essa importância toda que eu estou te falando, ele precisa ser muito bem prescrito, muito bem elaborado. E isso a gente tem visto pouquíssimas vezes, em raríssimas exceções, no mundão aí hoje afora. Eu que sou personal, que atendo muitos alunos em algumas academias, eu percebo claramente que o exercício físico ele não é feito como ele deveria ser feito. Tá? Então, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Tanto como profissional de educação física, como aluno, como consumidor final do exercício, eu preciso saber basicamente se o meu treinamento está indo na direção certa ou não. E para que você tenha os olhos abertos e consiga entender se o seu treinamento está sendo feito da forma adequada ou pelo menos no rumo, eu trouxe aqui algumas variáveis do treinamento de força. Eu trouxe aqui a frequência semanal, os exercícios, o número de séries, número de repetições e a carga levantada. Eu trouxe só algumas variáveis, eu não vou falar aqui de cadência, eu não vou falar de intervalo de recuperação, eu não vou falar de método de treinamento, porque não convém para esse primeiro vídeo hoje. Mas, com base nessa explicação que eu vou te dar aqui agora, você já vai entender basicamente se o seu treino está ok ou não. Então, você sempre vai me ver colocar o exercício físico lá em cima, porque eu acredito, com base em tudo que eu já estudei, que o treinamento de força, que o exercício físico, ele é imprescindível para a sua saúde, para a sua estética, para tudo. Então, muito mais do que muitas outras coisas. Por exemplo, se você vai ao médico porque você está com um problema de pressão arterial alta, de hipertensão, por exemplo, certamente, se você estivesse fazendo o exercício físico já há algum tempo, você não estaria sofrendo por esse problema aos 20 e poucos anos de idade, aos 30 e poucos anos de idade. Então, esse é um exemplo que eu dei, obesidade. Se você passou do peso, se você se tornou obeso ao longo do tempo, provavelmente a sua vida de exercício ela não foi regulamentada, ela não foi regular. Você não teve um treinamento adequado para isso. Ninguém conseguiu te prescrever um treino que você realmente gostasse ou que pelo menos fosse capaz de investir nisso, pagar o preço por isso. Então, é isso que eu vou tentar fazer por você aqui. E eu sempre vou colocar o exercício físico lá em cima. Então, se eu fosse comparar o exercício ao remédio, eu não poderia prescrever o treinamento de qualquer jeito. Eu precisaria prescrever o exercício igual os médicos prescrevem um remédio. E para que os médicos prescrevam um remédio, eles têm que falar quantos dias na semana você vai ter que tomar. Durante quantos dias? Qual é o período que você vai tomar aquele remédio? É durante 3 dias? É durante 5 dias? Isso é a frequência semanal. E o exercício também tem uma frequência semanal. Por exemplo, se você treinar uma vez na semana, é pior do que treinar nenhuma? Com certeza não. Depende muito do treino que você vai fazer essa uma vez por semana. Se você falar que vai treinar 2 vezes na semana, que você só tem tempo para treinar 2 vezes na semana, é pior do que uma? Com certeza não. Mas você vai ter que ter um treinamento específico para 2 vezes na semana. Então, a frequência semanal precisa ser levada em consideração. Então, quando você chegar na academia, a primeira coisa que o profissional que está lá para prescrever o seu treino, ele precisa te perguntar é quantas vezes na semana você vai treinar. Seja uma, seja 2, seja 3 vezes na semana, 4 ou 5 ou 6 ou 7, não importa. Mas ele precisa saber quantos dias na semana você pode treinar. Depois que ele identificar quantos dias na semana você vai treinar, ele tem que escolher os exercícios. Porque eu vou te dar um exemplo. Se eu vou treinar 7 dias na semana e eu quero aumentar, por exemplo, o meu bíceps braquial, se eu treinar o meu bíceps todos os dias, com exercícios isolados para o bíceps, com certeza eu não vou ter tempo de me recuperar daquele estímulo. Porque o volume de treino vai estar inadequado, que entra o número de séries. Então, para não confundir muito a sua cabeça nesse primeiro vídeo,
Depois que eu identifico a frequência semanal, eu preciso escolher bem os meus exercícios. Então, a escolha, a seleção dos exercícios também é uma variável muito importante para que o seu treinamento de força seja viável para você, produtivo para você. Então, eu preciso escolher bem os exercícios que eu vou fazer naquela minha sessão de treino. Depois que eu escolher os exercícios, é hora de definir quantas séries eu vou fazer para cada exercício desse. Então, eu vou escolher uma série, 2 séries, 3 séries por exercício. Então, eu preciso saber quantas séries eu vou fazer para aquele exercício. E isso é diretamente relacionado à frequência semanal. Porque se eu vou treinar 3 vezes na semana, eu posso muito bem fracionar o número de séries em 3 vezes na semana. Eu posso fazer peitoral 3 vezes na semana, costas 3 vezes na semana e coxa 3 vezes na semana sem problema nenhum. Mas eu preciso definir primeiro a frequência semanal para depois saber quantas séries eu vou fazer de cada exercício que eu escolhi para o meu treino. Então, o número de séries também é importantíssimo para definir o seu resultado. Seja ele emagrecimento, seja ele hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, ou também para a sua saúde, a depender do que você está passando atualmente. Depois que eu definir o número de séries, eu preciso saber quantas repetições eu vou fazer. E essa variável aqui, eu vou colocar até um asterisco nela, porque eu quero comentar um pouco mais sobre ela. E eu vou comentar aqui do lado, sobre o número de repetições. Então, no seu treinamento, sempre tem que ter uma margem de repetições que você vai ter que fazer. Não pode estar escrito lá na sua ficha de treino, por exemplo, 3 séries de 10 repetições. Isso daqui é muito simples de você prescrever um treino dessa forma, colocando um número específico ali. Mas se você colocar uma margem de repetições, com certeza o seu treino vai ser mais produtivo. Como assim? Se eu trocar esse 3 de 10 aqui por 3 séries de 8 a 12, vai ficar muito melhor para você saber qual é a intensidade, que eu chamei de carga, você vai fazer aquela série de exercício. Então, se eu falo que o seu treino ele precisa ser sempre adaptável, ele precisa adaptar o seu corpo, você nunca pode fazer um treinamento e sair da academia como se você não tivesse treinado. Você precisa treinar e sair de lá cansado ou cansada. Você tem que sair de lá com a sensação de que você realmente treinou. E estipular um número fixo de repetições não vai permitir com que você saia dessa forma da academia. Ou muito improvável que você não consiga identificar qual é a intensidade do seu treino. Mas se eu colocar 3 séries de 8 a 12, aí eu consigo. Por quê? Porque eu sei que o mínimo de repetições que eu vou poder fazer naquela série, daquele exercício, é 8. E o máximo são 12. E se porventura, naquela série eu conseguir fazer 13 repetições e não ficar nada cansado, significa que a carga está leve, que eu posso aumentar a carga para a próxima série ou para a próxima sessão de treino. Agora, e se eu fizer só 7 repetições naquela série? Significa que a carga está pesada, porque eu não consegui nem chegar no número mínimo de repetições que o meu personal me passou. Então, o que eu te aconselho? Diminui a carga e faz mais repetições, para que você passe as 3 séries de 8 a 12 repetições. Aí você pode estar pensando, Luan, mas quando eu faço uma série de treino, uma série daquele exercício, eu fico cansado. Eu não vou conseguir repetir o número de repetições para a próxima série. Com certeza não. Principalmente se essa série for levada até a falha, até a exaustão do seu músculo. Então quer dizer que todas as séries do treino eu vou ter que ajustar a carga que eu levanto, eu vou ter que reduzir lá o pininho da academia, do exercício? Vai. Toda série de treino, muito provavelmente ela vai ser ajustada pelo número de repetições que você fez naquela determinada série. Então, com base nessa explicação que eu acabei de fazer para você sobre frequência semanal, exercícios que você vai escolher, número de séries, número de repetições, eu já praticamente adiantei o que significa a carga do treinamento. Então você vai colocar lá para o seu, por exemplo,
para o seu exercício lá do supino que você vai fazer 20 quilos. Você vai levantar uma carga de 20 quilos. Essa daqui pode ser a carga da primeira série de treino, do seu treino. Porque pode ser que você faça as 12 repetições com os 20 quilos. Na segunda, você faça 10 repetições, mas na terceira, você fala assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir fazer nem 8 repetições. Então o que você faz? Reduz a carga lá do supino para 15 quilos, por exemplo. E faz entre 8 e 12 repetições para a terceira série do supino daquele dia de treinamento. E aí você já fica com esse valor na cabeça, anota no seu celular a carga que você levantou ou num papel, para que você saiba quantos quilos você está levantando ao longo dos treinamentos. Porque com certeza, muito em breve, essa sua carga aqui de 20 quilos iniciais, ela vai estar aumentando. E aí quando é hora de aumentar a carga? Se você conseguir fazer as 3 séries dentro dessa margem de repetições, de 8 a 12, significa que para a próxima aula, para a sua próxima sessão de treino, você pode aumentar a carga e começar com a carga mais alta. Então, com base em toda essa explicação, você já vai conseguir saber, que é o objetivo desse vídeo de hoje, se o seu treino está indo na direção certa ou não. Então, nós vamos ficar por aqui com esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido previamente, basicamente, o que é variáveis do treinamento de força. Com base em tudo isso, você já vai conseguir saber se o seu treino está sendo bem prescrito ou não. E aí, com certeza, você vai poder cobrar do seu professor, do seu personal, um pouco mais de critério na hora de prescrever o seu treinamento. E se você não tem personal trainer e precisa de um acompanhamento, seja ele presencial ou à distância, você pode entrar em contato comigo na descrição do vídeo ou aqui nos comentários também desse vídeo. Ou se não, você pode entrar no link que está aqui abaixo na descrição, ir lá para o meu site e com certeza entrar para o planejamento da Infit Consultoria, que é a minha empresa de consultoria online, onde eu vou prescrever, eu mesmo vou prescrever o seu treinamento para você alcançar os resultados que você espera. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.